A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, o meu celular, ele tem pouca memória e ele não está aceitando os vídeos. Eu vou tentar gravar o mais rápido possível, porque eu estou exausta de ficar gravando e regravando. Nós vamos abrir lá no Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 14, que a palavra fala assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Irmãos, aqui compara a sabedoria e a loucura. Mas o que Deus pediu que eu falasse mais é a respeito da adversidade. Do mesmo jeito que nós temos que usufruir dos dias bons, nós também temos que usufruir dos dias maus. Tirar proveito das situações ruins que nós vivemos. Nós estamos vivendo um evangelho hoje em dia que é pregado pelas igrejas, e já faz anos que isso tem acontecido, essa nova geração que está vindo, vivendo um evangelho extremamente raso. Um evangelho onde só se prega conquista. Então as pessoas vão para a presença de Deus nesse evangelho raso, querendo conquistar. Então quer conquistar carros caros, quer conquistar casas de 3 milhões, apartamentos de 2 milhões, querem conquistar contas bancárias lotadas de dinheiro. E o evangelho não é isso. Nós temos cruzes para carregar, como Jesus carregou a dele. Então nós precisamos entender que esse evangelho raso tem matado a igreja de Cristo. Por isso que muitos pastores entram com essa cultura da conquista e quando chega lá na frente não consegue conquistar o que ele quis lá atrás e ele acaba se perdendo, entra num processo de frustração e acaba se matando. Aí se enforca e faz milhões de outras coisas. Aí perde a vida, a eternidade para o inferno, porque vai para lá. Então nós precisamos entender que a gente vive um evangelho onde tem uma cruz para se carregar. E por que Deus permite isso? Porque nós precisamos nos tornar resilientes. Nós precisamos nos fortalecer diante das situações difíceis que a gente vive. Se você não passar por um processo de dificuldade, você não cresce, você não aprimora, você não se torna uma nova pessoa. Você não tem experiência para contar. Quando um soldado está sendo preparado para uma guerra, ele está lá no exército, ele tem que ser preparado para a guerra, para todas as ocasiões, para coisas que podem acontecer no de repente. Ele tem que ter estrutura psicológica e emocional, ele tem que aprender a lidar com as armas, ele tem que aprender a se virar no mar, na selva. Então tem toda uma estratégia de guerra que precisa ser passada para eles. São processos de estudo e de treino que demoram tempo. Então eles ficam lá sempre treinando, sempre buscando a sobrevivência diante das circunstâncias, da situação. Então ele tem que montar estratégia diante de alguma eventualidade que acontece. Então tudo isso acontece conosco no lado espiritual. É o que Deus faz comigo e faz com você. Então todas as adversidades que você vive é uma preparação para que você venha conquistar a sua terra prometida. E você precisa estar preparado para chegar lá. Porque quando nós chegamos na terra prometida, nós temos que enfrentar gigantes, para que a gente venha tomar posse dela. Então você está num processo que Deus está te preparando para a guerra, para tomar posse da terra prometida através dessas batalhas, dessas guerras que você está vivendo hoje. Então pare de reclamar das lutas que você tem vivido e que você já viveu, porque você adquiriu experiência com elas. Deus está te tornando uma pessoa forte. Eu só sou o que eu sou hoje, irmãos, diante das dificuldades que eu passei e das lutas que eu passei. Eu só tenho condições hoje de ajudar vocês pelas experiências que eu tive. Porque se eu fosse uma pessoa rasa, se eu tivesse vivido um evangelho raso, primeiro que eu nem estaria na presença do Senhor mais. Em segundo lugar, que eu não teria experiências para contar. O que eu teria de nobre para passar para vocês em termos de superação, em termos de cura? O que eu iria contar para vocês se eu ficasse vivendo um evangelho só de conquista? Nós precisamos aprender a perder. Nós precisamos aprender a passar por dificuldades. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos molda para que a gente venha nos tornar pessoas resilientes e fortes lá na frente. Porque eu caí do homem, mas o levantar é do Senhor. É Deus que nos levanta. Então todas as perdas que você teve, lá na frente, se você vier perder mais alguma coisa, você pode ter certeza que você não vai sofrer tanto como você sofreu a primeira vez que você perdeu alguma coisa. O sofrimento se torna menor, porque você já está calejado. E você sabe que Deus vai restituir isso lá na frente. E que muitas vezes as perdas que a gente tem são livramentos na nossa vida. Então, para que você tenha experiência no plano espiritual, para que você tenha experiência com Deus, para que você consiga caminhar e sobreviver nesse mundo
infernal que nós vivemos, você precisa se tornar uma pessoa forte. Uma pessoa fraca, ela não consegue muito tempo sobreviver. Ela morre cedo, ela se destrói cedo. Então, quando ela não morre fisicamente, ela morre espiritualmente. Passa a vida inteira com uma vida fútil. Então, quando nós vamos para a presença de Deus, Deus nos ensina a ser fortes, a guerrear. Não é qualquer coisa que derruba a gente. É como se fosse um bambu. Nós envergamos, o vento pode vir forte o quanto for, nós envergamos, nós não quebramos. Depois ele volta. A mesma coisa acontece conosco. Então, não reclame das dificuldades que você está passando. Tire proveito delas. Porque esse evangelho raso leva as pessoas ao suicídio. E nós precisamos parar com isso. Nós precisamos aprender a lutar. Porque quando nós passamos por dificuldades, nós aprendemos, nós criamos experiências. Se você estiver aprendendo a fazer manutenção no carro, se o carro quebrar várias vezes, você vai fazer o quê? Você vai consertar esse carro várias vezes. Cada vez que você tenta consertar, você adquire uma experiência. Você aprende um pouco mais. A mesma coisa é a nossa vida com o Senhor. Então, todas as dificuldades que estão vindo é para você alcançar a sua terra prometida. Toma posse dessa palavra. E pare de lamuriar. Porque a sua vitória já foi decretada por Deus. Você está caminhando para ela, mesmo diante das dificuldades. Porque que Deus está te preparando para todas as guerras que estão por vir. Mas você vai vencer todas no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Tá? Deus é maior do que qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar. Você só precisa confiar no Senhor. Tá? Não tem nada perdido. É uma preparação para coisas maiores e grandiosas lá na frente. Lembre da história de José. Tudo que José viveu. Preparou José para ser um governador. Ele passou por lutas e dificuldades, mas amadureceu. Ele cresceu. Ele moldou o caráter dele. Então tinha coisas que não atingiam José mais. Então José teve o quê? Ele teve experiências durante todas as dificuldades que ele passou. E é pela dor que a gente muitas vezes cresce. Tá? Você quer estragar teu filho? Faça todas as vontades dele. Quer tornar o teu filho e a tua filha um homem e uma mulher honrada? Corrija. Porque quem corrige ama. É o que Deus faz conosco. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Tá? E Ele quer o melhor para nós. Então deixa Deus moldar você e trabalhar você para que você venha tomar posse das promessas. Você está caminhando para elas, mas tem que parar de lamuriar. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.